Ora viva, mais uma edição de Ressonâncias da Semana. Este é o programa 4 e é a segunda vez que recebo em estúdio o Padre João Augusto Martins. Sr. Padre, boa noite. Boa noite. Bem-vindo a mais uma Ressonâncias da Semana. Começamos pela liberdade religiosa no mundo. Um relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre revelou esta semana em vários países, sobretudo em Roma, em Portugal e em Espanha, um relatório anual que fala sobre a liberdade religiosa no mundo. Um primeiro apontamento é que constata-se uma diminuição da liberdade religiosa. Enquanto padre, como é que vê para esta realidade? Vejo enquanto padre e enquanto cidadão de um mundo livre, constatando que há violação de um direito fundamental. Portanto, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 18, que consagra que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de credo, de religião, que consiste em escolher a religião da tua preferência, mas também de mudar essa religião quando quiser. Mas, ao sabermos que existem países que declaram-se como confessionais de uma determinada religião, por exemplo, um país islâmico, logo aí é proibido converter-se. Portanto, tu nasceste naquela religião, já dela não podes mudar. Portanto, é disso e de outras coisas que dá conta esse relatório que, portanto, vê um piorar da situação em países que são notícia para nós todos os dias, os países do Médio Oriente. Pois bem, 196 países são analisados, portanto, pente fino, nesta liberdade religiosa e constata-se com preocupação que em 11, pelo menos, há um claro retrocesso, comparando ao ano anterior. Sim, porque nesse relatório também deram-se conta de que em certos lugares há um plano mesmo de acabar com pessoas que professam uma religião diferente. Esse plano é no Médio Oriente, portanto é na Síria, é no Iraque, onde a Daesh, portanto, executa um plano de acabar com toda a diferença. E quando se fala de genocídio, está-se a falar de eliminar, de extirpar um determinado modo de ser, neste caso, o modo de ser religioso. E aqui, precisamente na Síria e no Iraque, há a mesma tendência ao desaparecimento do cristianismo. Sim, e que é uma coisa estranha. Imagina que, por exemplo, Abraão não era cristão, mas ele saiu de Ur, que é lá no Iraque. Aquelas terras são santas também, podemos assim dizer, para o cristianismo. Imagina que São Paulo nasceu em Tarso e quando se converteu estava a caminho de Damasco. Estás a ver o que é Damasco? É a capital da Síria. Mas nesses lugares onde viveram os apóstolos, onde eles viajaram e fundaram igrejas, o cristianismo está a correr o risco de facto de desaparecer. Por exemplo, na apresentação desse relatório em Espanha, estava presente o bispo de Homs, que é Jean Arbach. Ele relatou que na sua diocese, pequeno número de cristãos, ele tem uma lista com nomes e apelidos de 420, portanto, cristãos que são mortos. E não é só lá, quer dizer, quando se fala da liberdade religiosa assim, maltratada, não é só lá, porque é também nos países do Ocidente, entre aspas. Nós soubemos há pouco tempo que mataram um padre dentro da sua própria igreja e que pisam nas igrejas, por exemplo, Allah Akbar, ou dizem na praça, por exemplo, em Holanda, um jovem a dizer mate-se os cristãos. Ou mesmo em Itália, em Veneza, um magrebino entrou numa igreja e foi quebrar o crucifixo. Portanto, há um desrespeito total de certas pessoas à liberdade religiosa. Não estará o próprio cristianismo em causa, sobretudo nesta região, a fala onde passava Paulo, onde a Igreja nasce precisamente com o fim do cristianismo nesta região do Médio Oriente? Não será também o fim do cristianismo no mundo? É uma questão interessante, porque Jesus Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e a parte que nos interessa aqui é esta, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é que o cristianismo não há de acabar? Porque as pessoas têm sede de mais, têm sede de Deus. Deus manifesta-se nas outras religiões. Portanto, não é contra o diálogo religioso, porque também não devemos ser
não devemos camuflar a nossa verdade. O diálogo faça com a verdade. E a verdade do cristianismo é essa verdade. Em nenhuma religião existe um Deus que se fez homem. Portanto, que trouxe a divindade para o meio de nós. Portanto, como nós temos a sede desse encontro com Deus, esse encontro realiza-se em Cristo. E temos a garantia de Cristo de que não desapareceremos, só quando findar os tempos. Estaria Jesus a pensar neste tempo, quando fala que tu és Pedro, sobre esta pedra que é a tua fé, edificarei a minha igreja, estaria ele a pensar precisamente neste derrubo das armas que as armas fazem agora? Portanto, Jesus Cristo certamente sabe tudo. Naquele momento, eu acredito que estava a falar para aquele momento. Mas ele falou de coisas naquele tempo que são coisas eternas, porque o homem é sempre igual. Imagina que ele disse que no fim dos tempos levantar-se-ia povo contra povo, nação contra nação, filho contra o pai, etc. Portanto, isso não é daquele tempo, é perene. Há questões que são perenes. Portanto, as convulsões existiram desde sempre. E a igreja, digamos, construiu-se, edificou-se no meio destas perseguições. E há um livro importante, que é o livro do Apocalipse, que relata exatamente o martírio dos cristãos. Martírio significa morrer, mas não é só morrer como carne para canhão, é morrer por uma causa. Não é só estar lá para receber tiro. É porque amaram Jesus, quiseram uma realidade diferente para o mundo. Então, deram a vida por isso. Nós todos temos que aprender. Há dias... ontem, não é? Um dia desses, era o dia da tolerância, não é? Todos nós vamos aprendendo. A Igreja Católica, espero que essas religiões que hoje perseguem cheguem à fase também em que estudam as suas escrituras. Por exemplo, o Alcorão, alguns interpretam aquilo que está lá, que manda matar, e é o que dizem. Mas não haveria um estudo teológico do Alcorão, com exegese, versículo por versículo, para se ver que Deus não pode mandar matar, porque é irracional. E Deus não pode ser contra a razão. Pode estar para além da razão, mas mandar matar, não. Isso não é religião. Será por causa desta interpretação que, sobretudo na Coreia do Norte, na Eritreia, na China, no Paquistão, no Irão e na Arábia Saudita, cristãos são perseguidos, presos e torturados? Sim, há diversas razões. Falou da Coreia do Norte em primeiro lugar. Portanto, aí a falta de liberdade religiosa não vem pela via de uma religião contra outra. Vem pela via de um totalitarismo justificado pela ideologia, portanto, a ideologia comunista. E é engraçado que a Coreia do Norte, que nasceu como uma evangelização dos leigos, portanto, uma igreja que nasce amada pelo povo, é claro, com martírio também, venha viver agora uma perseguição ideológica daquele comunismo mais duro, não é? Que persiste. Basta vermos para os seus líderes como falam, e aquilo quando se aplica à perseguição. Então, nesses outros países, de facto, acontecem perseguições todos os dias, só que nós não nos damos conta. Por exemplo, na Indonésia, é um grande país, cristãos reunidos a celebrar a sua fé são postos a correr. Na Arábia Saudita, 27 cristãos reunidos também a celebrar a sua fé, uma festa da Virgem Maria, mas na própria casa foram perseguidos e corridos, portanto não podem viver lá. Nem na própria casa? Não, nem na própria casa, porque tu lá não podes abrir outro livro religioso que não seja o Alcorão, porque não se pode ler a Bíblia nesse país. É um debate que seria interessante, por exemplo, pensarmos como é que, vindo ao Ocidente, podem ler o livro que quiserem. E nós, indo lá, não podemos ler o livro que queremos. São coisas espantosas e muito estranhas. Mas tudo vem também um pouco, se calhar, agora pensando em como iríamos ultrapassar essa situação. Será que nós, se calhar, não estamos a combater devidamente, com todos os meios possíveis, esta perseguição a uma determinada religião? Porque há muitas coisas em jogo. Esses países todos, alguns deles, muitos deles, são países do petróleo, não é? Então, convém que continuemos a tirar o petróleo, que tudo continue normalmente, mas há milhares e milhares de pessoas a morrer todos os dias. Portanto, esse relatório, se for lido e bem estudado,
dá para interrogarmos muita coisa no mundo. O que é que estamos a defender? Que mundo é esse? Porque o mundo não é só o Ocidente. Quando morre um, quando se ataca num lugar, numa das nossas cidades, nós ficamos ali a lamentar. Mas aí estão a morrer milhares e milhares. É por causa da fé que se torna uma morte menos importante? É porque são cristãos? Bom, a perseguição é má para todos nós. Portanto, até porque quando se morre um cristão, é um ser humano também que morre. Sim, quando morre um cristão, é um ser humano que morre. E o relatório diz que os cristãos constituem a religião mais perseguida na atualidade. Portanto, todos são pessoas e quando morrem é um ser humano que morre. Felizmente que por cá, por essas bandas, temos a liberdade de praticar a fé que cada um queira e desejar. Sim. E sugere falarmos precisamente do apostolado do leigo na Igreja. Que contributos nos traz? Sim, porque nós aqui aqui na nossa vizinhança, portanto, em toda a África, nessa nossa região, somos uma igreja antiga. Uma igreja de muitos séculos, que tem caminhado, tem vivido momentos de crise, mas também momentos de renascimento, momentos de força, depois da independência, uma caminhada com o nosso bispo Dom Paulino na nossa terra, todo um esforço de estruturar a igreja, de ter leigos comprometidos. Mas há algo que se reclama sempre e que vem dessa vontade dos leigos participarem. Por exemplo, a formação. O bispo Dom Paulino foi um que fundou uma escola de formação, por exemplo, a escola catequética, exatamente para responder a essa sede do leigo querer comprometer-se. Portanto, há essa vontade de compromisso dos leigos e nós, como igreja, continuamos a pedir que participam e eles pedem essa formação para participarem, é que é o seguinte, todos nós somos sacerdotes num determinado sentido, na visão da Igreja Católica, porque todos nós somos chamados a oferecer a Deus o melhor que nós somos e quando nós oferecemos, estamos a receber o melhor que Deus tem para nós. Portanto, é esse compromisso de evangelização que os padres sozinhos não podem fazer e os leigos não se empenham na igreja para ajudar os padres. É a missão deles. E diz-se, tu ainda não estás evangelizado enquanto não começares a evangelizar. Portanto, é um sinal de que já cresceste no conhecimento da tua fé e na tua responsabilidade e na consciência daquilo que estás a receber quando começares a preparar os outros para receberem também. Então, este momento é um momento muito importante porque as situações tornam-se muito variadas. A sociedade complexifica cada vez mais. Há classes profissionais, há lugares, há bairros, há cidades, há domínios, há cultura, há comunicação, há literatura, há música. Nós, padres, não podemos ter a pretensão de permear tudo isso. Portanto, o leigo tem que fazer o seu papel, que é refazer o tecido social com as linhas do cristianismo, porque o tecido é o tecido que faz o pano. Portanto, se não há essa linha... aquilo que o padre não pode fazer? É fazer aqui. Pode não fazer. Sim. Há umas coisas que o padre é que tem que fazer, não é? Porque ele tem uma ordenação para servir numa determinada linha. Ele é um servidor. O padre é um servidor da igreja. Só que há muito serviço. Eu, no meu estado de vida, na minha condição de padre, eu assisto aos matrimónios, eu faço o batismo, eu celebro a Eucaristia, eu anuncio a palavra. Mas não sou eu que tenho que escrever um livro para mostrar como o amor é bonito. Não sou eu que tenho que escrever uma música para mostrar como é bom louvar a Deus com belas palavras. Portanto, não sou eu que tenho que fundar uma organização profissional, por exemplo, de médicos ou de professores ou de jornalistas, para mostrar como a defesa da verdade é importante e como é importante sermos transparentes. É como que dizer, cada um na sua área, como empresário, como comunicador, como pessoa, como professor, deve fazer que Cristo seja conhecido e amado e servido. Já na ponta final ainda ficamos sempre na atividade religiosa, mas é esta atividade que marca esta semana que estamos aqui a analisar. A Conferência Episcopal do Mindelo, que terminou no passado domingo, 13 bispos do Senegal, da Guiné, da Mauritânia e Cabo Verde estiveram reunidos na cidade do Mindelo, precisamente no ano em que o Mindelo assinala 13º ano da criação enquanto diocese. O que é uma conferência episcopal?
é um espaço de comunhão entre os bispos, porque a Igreja é povo de Deus, mas a Igreja está centrada em Jesus Cristo. Portanto, não é cada bispo para o seu lado com a sua Igreja. O Santo Padre é o representante de Jesus Cristo na Terra, mas os bispos trabalham em conjunto. Então nós, nesta área, temos essa conferência episcopal que tem essa dispersão territorial, porque são muitos países. Normalmente as conferências episcopais são de um país, às vezes de um território, como no Brasil é norte, é sul, são muitas dioceses. Aqui estamos juntos e é bom essa nossa especialidade, porque são países bastante diferentes. Tens Cabo Verde, um cristianismo antigo, tens Guiné-Bissau, um cristianismo mais recente, mas relativamente antigo, porque foram missionários daqui para lá, com todas aquelas convulsões sociais que está a ter. Tens o Senegal, que tem uma tradição de bom convívio entre cristãos e muçulmanos, mas tens uma especialidade aqui vizinha, que é a República Islâmica da Mauritânia. Imagina que o seu bispo... E sublinhou islâmica. A República Islâmica da Mauritânia. O seu bispo esteve aqui também na conferência episcopal. E é um alemão. E é um alemão. Então, imagina que nesse encontro em Mindelo, que dá um grande gesto para a diocese irmã mais nova aqui de Cabo Verde, que todos os bispos também vão lá, para que o bispo de Mindelo, Dom Hildo, se sinta entre irmãos, se sinta visitado, porque ele também já visitou. Portanto, é um encorajamento para o cristão de Mindelo. Mas essa diferença entre as igrejas ajuda-nos a sentir que não estamos sós. Se o bispo de Nouakchott, que é o bispo da Mauritânia, vier aqui e disser, olha, nós lá na Mauritânia, nós somos uma igreja mais frequentada por estrangeiros, porque no nosso país é proibido se converter ao cristianismo. Nenhum mauritaniano converte-se ao cristianismo porque é proibido. Nós ficamos a dizer, isto é possível aqui tão perto de nós. Então nós também ficamos a pensar, olha, nós estamos a receber muçulmanos todos os dias na nossa terra. O que é que nos espera? O que é que estamos a fazer? Que futuro é que estamos a construir? Portanto, é boa coisa esta nossa especialidade de conferência episcopal, porque nós pertencemos a essa região. Nós somos que a da África. Igreja é universal e não tem fronteiras. A Igreja não tem fronteiras, e uma igreja sem fronteiras que é uma igreja viva, porque se fechar, morre, não é missionária. Sr. Padre, muito obrigado por ter vindo a Ressonâncias. Obrigado, eu. Boa noite. E assim, caro telespectador, caro ouvinte também que nos acompanha através da rádio, grato pela sua preferência, já sabe, às sextas-feiras fazemos mais uma edição de Ressonâncias da semana. Boa noite.